Vocês verão que todos estes escritos que estão reunidos nesse livro, todos eles são suscitados ou por um acontecimento contemporâneo, por um debate corrente, tá certo? Ou por uma questão que alguém me colocou. Se a pessoa coloca a questão simplesmente por curiosidade escolar, eu geralmente não presto atenção. Mas quando eu vejo que aquilo expressa um drama real da pessoa, uma dificuldade real, então daí, por assim dizer, eu não resisto a examinar aquilo. Às vezes até perguntas idiotas, perguntas cretinas. Eu digo, bom, por trás da pergunta cretina, às vezes se esconde uma questão difícil e até dolorosa. Então não temos que prestar atenção na forma cretina de que o indivíduo revestiu um drama real, mas sim na própria substância do drama real, e é esse então que temos que responder. Na verdade, se vocês repararem bem, aqueles que acompanharam os meus livros, meus escritos, meus ensinos ao longo do tempo, vocês verão que essa é a minha única preocupação. Eu não estou absolutamente interessado, vamos dizer, em construir um sistema doutrinal, tá certo? Em construir uma espécie de catedral gótica, tá certo? Os meus ensinamentos, mas exclusivamente em lançar alguma luz sobre isso, em parte para esclarecer a minha própria mente e para eu saber o que fazer perante essas questões, mas em parte porque eu vejo que sofrimentos humanos reais decorrem de colocações irreais dos problemas. Não é isso? Então, e sobretudo isto me deu a ocasião de explicar às pessoas que esta motivação com que eu estou praticando a filosofia, esta é a inspiração originária da filosofia. Esta é a raiz daquilo que eu chamei o projeto socrático, aquilo que no curso História Essencial da Filosofia eu chamei o projeto socrático. Vocês verão que nos diálogos socráticos, todas as questões que aparecem e que motivam, que dão ocasião aos diálogos, são questões reais da vida ateniense, ou questões da política, ou questões pessoais, né? Como, por exemplo, esses dias eu estava citando o caso do indivíduo que encontra Sócrates na porta do tribunal, e Sócrates está sendo processado naquele tribunal, e o indivíduo está ali processando o seu próprio pai. Tá certo? Então se confrontam na prática, na situação biográfica real de Sócrates, duas concepções opostas da justiça. Não concepções teóricas, mas concepções reais que estão orientando as ações efetivas daqueles indivíduos. Porque o interlocutor de Sócrates, ele acredita piamente que ele está ali movido por um sentimento de justiça. E Sócrates, ironicamente, concorda, como diz, na base do médico mandou não contrariar. Mas ele sabe que é uma falsa concepção da justiça, e esta falsa concepção da justiça gerou esta imensa tragédia do sujeito que está processando seu próprio pai. E assim também em outras, em todos os outros diálogos. Nunca é uma questão escolar, uma questão puramente teórica. Nunca, nunca, nunca. E isto é importante você notar que a filosofia surge como filosofia moral e filosofia política. Claro que isso não se aplica aos pré-socráticos, tá certo? Mas o primeiro episódio histórico em que a filosofia aparece como, vamos dizer, uma unidade autoconsciente é com Sócrates. Não é isso? Os filósofos anteriores não tinham nem mesmo a ideia de que eles estavam praticando uma atividade que era a mesma em todos os casos. Eles não tinham noção da unidade daquilo que estavam fazendo. Eles lançavam uma questão aqui, outra questão ali, em geral, questões referentes à natureza. Por isso mesmo Aristóteles chamava de filósofos físicos, tá certo? Mas a primeira vez onde você vê a filosofia abrangendo todo o território que se tornará o seu, historicamente, e fazendo isso como uma atividade autoconsciente, que sabe que é diferente das outras atividades intelectuais circundantes, é com Sócrates. Então, digamos, Sócrates é o fundador da filosofia tal como nós a conhecemos, embora os seus antecessores tenham dado peças isoladas para a construção desse conjunto. Então, para saber o que é filosofia, a primeira coisa é ouvir e meditar o que Sócrates está dizendo. E lição número 1, Sócrates não trata de problemas escolares, ele trata de problemas reais
cabeludíssimos e urgentes. Tá certo? Toda a filosofia é, ao mesmo tempo, ela é, como diz, sistemática, no sentido de que o próprio esforço de esclarecimento supõe um desejo de unidade do conhecimento, mas é também a filosofia aporética, isso é, movida por aporias ou por dificuldades insolúveis, que, portanto, não tem como se integrar em sistema nenhum. Toda filosofia é inseparavelmente essas duas coisas. Por um lado, ela é um sistema, e, por outro lado, ela é um conjunto, vamos dizer, de observações e especulações parciais irredutíveis a qualquer exposição sistemática. Tá certo? E, no caso, a minha também não é diferente. Existe um anseio ali de unidade e coerência do conhecimento. Esse anseio não se realiza. Se eu o realizasse, eu seria, como pretendeu Hegel, o último filósofo. Crio aqui o sistema, respondo a todas as perguntas, e daí, depois de mim, né, como disse o mundo, nada mais disse, nele foi perguntado. Existe hoje essa pretensão na chamada teoria geral das ciências físicas, que pretende alguns camaradas acham que articulando física quântica com a relatividade geral, você terá a explicação total do universo. Essa presunção é absolutamente falsa em si mesma, além do projeto várias vezes ter fracassado. Tá certo? Então, entre uma teoria geral do universo físico, tá certo, e a resposta a todas as questões filosóficas, o caminho é imenso. Quer dizer, mesmo que existisse essa teoria geral, que a teoria não conseguia, né, e a tentativa de articular as duas coisas às vezes leva a resultados absolutamente decepcionantes, que, como disse o físico Michio Kaku nesse vídeo que eu coloquei em circulação no Facebook, parece que coloca em questão o edifício inteiro da física contemporânea. Ou seja, em vez de a física conseguir abarcar a totalidade dos fenômenos, são os fenômenos que vêm e estouram com todas as explicações físicas existentes. Coisa que já aconteceu várias vezes na história e ainda vai continuar acontecendo, levando à conclusão, como diz o próprio Michio Kaku, de que a natureza é mais esperta do que nós. Então, o anseio de unidade, ele está presente na alma humana, tá certo? E está presente porque houve, em outras épocas, esse vislumbre do universo das leis divinas. Se nós não tivéssemos isso, a questão da unidade do conhecimento, da unidade do fenômeno universal, jamais nos seria colocado para nós. Vocês já viram algum urso, algum jumento especular a unidade do conhecimento? Não, porque não tem vislumbre do universo das leis divinas. Então, ele vive, né, como dizia o biólogo Huxley, ele vive no seu Umwelt, no seu círculo de experiência imediata, e não quer saber se existe alguma coisa para além daquilo. Tá certo? Então, se há uma coisa com a qual os animais não se preocupam, é a unidade do real e a unidade do conhecimento. E nós só nos preocupamos com isso porque nós tivemos um vislumbre da unidade. Mas é só um vislumbre. Então, desde esse vislumbre, não podemos construir um sistema unitário universalmente explicante. Não podemos, mas também não podemos desistir dele. Não é isto?